Bom dia a todos, sejam muito bem-vindos ao webinar Auditoria de Responsabilidade Social Corporativa. Meu nome é Tatiane e irei conduzir essa apresentação. Informo a todos que durante a apresentação apenas meu microfone estará aberto. Ao fim, irei responder as perguntas feitas pelo chat. Vamos começar? Os tópicos que eu vou abordar aqui com vocês é o que é uma auditoria, a importância da auditoria, a auditoria de responsabilidade social e, ao final, como eu disse, vamos abordar aí algumas perguntas e respostas. Então, o que é uma auditoria? O termo técnico define que uma auditoria é um processo sistemático, independente e documentado para obter evidências de auditoria e avaliá-la objetivamente para determinar até que ponto os critérios auditados são cumpridos. Mas essa é a condição técnica. O que realmente é uma auditoria? Basicamente, é a verificação de um sistema ou uma sistemática de trabalho, em comparativo a normas, legislação, procedimento e procedimentos de clientes, além de outras condicionantes. O passo a passo para a realização da auditoria segue esse fluxo. Então, nós temos a preparação da auditoria, a reunião de abertura, executada pelo auditor já em loco, é feita a revisão dos documentos, entrevistas com alguns funcionários que são selecionados no início do processo, a visita às instalações, a reunião e discussão aí de pré-encerramento da auditoria, a reunião de encerramento, onde todos os pontos são passados para a empresa, para quem está acompanhando o processo, e, por fim, é emitido o relatório do processo da auditoria. Explicando só um pouquinho quais são os tipos de auditoria que existem, né? Então, temos a auditoria de primeira parte, são auditorias realizadas pela própria empresa. Auditores aí devidamente treinados em normas de auditoria no escopo que será realizado, faz a auditoria na empresa na qual trabalha ou na qual presta serviço. Tá, ok? Então, essa é a auditoria interna. Temos a auditoria de segunda parte, que é a auditoria que a Intertec, por exemplo, faz, que são auditorias realizadas por empresas de auditoria por solicitação de um cliente ou de um fornecedor. Então, a empresa de auditoria ela é independente do negócio entre, por exemplo, o varejista, o fornecedor, o cliente e o fornecedor. Então, nós temos 3 empresas envolvidas, sendo que a empresa de auditoria ela faz apenas esse suporte. Então, utilizando ou a legislação local, ou uma normativa, ou o próprio código de conduta do cliente, realiza a auditoria no fornecedor deste cliente, só para validação desse processo. E tem a auditoria de terceira parte, que a Intertec também realiza, que são auditorias contratadas pela empresa para certificar seu processo ou produto, sistema de gestão. O ciclo dessas auditorias aí dura, em média, 3 anos. Então, temos normas como ISO 9001, a 14001, a 18000, a 22716 e assim por diante. Na responsabilidade social, nós temos alguns tópicos que são seguidos. Então, nós temos os requisitos legais, então, a legislação brasileira da parte de recursos humanos, Ministério do Trabalho, tudo isso é abordado. Convenção internacional e códigos de condutas internacionais, são direitos humanos, direitos do trabalhador. O programa Código de Conduta do próprio cliente, então, são condições que o cliente solicita que a gente audite, então, solicita que o fornecedor tenha aquela determinada prática e os acordos coletivos quando aplicáveis. E qual que é a importância, então, de uma auditoria? Primeiro, a gente tem que entender a necessidade dessa auditoria. Então,
é uma melhor forma aí de monitorar a cadeia de fornecimento, né? Então, é através da auditoria. O processo ele é independente, então um órgão como a Intertec de fora vai até a empresa e realiza o processo de auditoria, então não sofre influência das partes. Todas as empresas envolvidas em um determinado ramo produtivo são avaliadas da mesma maneira. Então, várias empresas concorrentes são avaliadas nesse requisito, a pedido de um cliente X, e todos eles são comparados. Então, o processo ele acaba sendo mais justo numa competitividade aí de mercado. Tá? E essa prática, então, ela aumenta essa competitividade e auxilia também no crescimento e no desenvolvimento daqueles fornecedores. Tá? Aqui eu tenho alguns benefícios que a auditoria ela traz. Então, tem a vantagem competitiva, redução de risco do custo do próprio processo, melhora na qualidade, tanto no desenvolvimento do processo, do produto, como dos próprios funcionários, melhora a produtividade, melhora a eficiência da empresa, aumenta a reputação, então a empresa fica mais bem cotada e vista no mercado. A moral dos funcionários também melhora, porque o funcionário ele veste mais a camisa quando ele vê que a empresa realmente é uma boa empresa para se trabalhar. Tá? Então a fábrica fica compatível aí às necessidades do mercado. Então todos esses são os benefícios que uma auditoria de responsabilidade social corporativa traz para a empresa. Falando mais um pouco da auditoria, eu vou passar com vocês agora, ponto a ponto, quais são as condições mais críticas que nós vemos no processo. Tá? Então, aqui são os componentes básicos de uma auditoria de responsabilidade social. Temos trabalho infantil, assédio e discriminação, trabalho involuntário, salários, horas e benefícios, saúde e segurança, e meio ambiente. Então, nos próximos slides, eu vou expor um pouquinho mais para vocês de cada um desses tópicos. Trabalho infantil. Então, o trabalho infantil é um problema complexo e crescente aí nas cadeias de suprimentos globais. O que a gente entende como trabalho infantil? Quando ele é mentalmente, fisicamente, socialmente ou moralmente perigoso e prejudicial para crianças e interfere com a escolaridade, por exemplo. Privando aí a criança de oportunidade de frequentar a escola, obrigando a deixar a escola prematuramente, ou exigindo que eles tentem combinar a frequência escolar com um trabalho longo e pesado. Isso tudo é caracterizado um trabalho infantil. Durante auditorias, a gente identifica algumas condições que se assemelham ao trabalho infantil. Então, expondo um exemplo para vocês, para ficar mais prático. Uma empresa, vamos dizer, uma transportadora, que tem aí alguns funcionários que trabalham num galpão, é uma empresa pequena, eles fazem a separação de pequenos volumes, pequenas caixas de papelão para embarque e transporte em carros pequenos. Por ser uma empresa pequena, ela é familiar, o proprietário tem 2 filhos, um de 10 e outro de 12 anos. No período da manhã as crianças estudam e no período da tarde ele leva as crianças para o galpão, para ficar com ele lá o resto do dia. E após o horário do almoço, por volta de 1h30 da tarde, as crianças estão lá e eles acabam ajudando em algumas atividades. Então, eles acabam transferindo caixas de um pallet para o outro, ou ajudando algum funcionário a colocar essas caixas dentro de um carro pequeno. Isso, por mais simples que possa ser, e sem maldade nenhuma, até mesmo do proprietário, é caracterizado o trabalho infantil. Então, isso é passível, sim, de uma não conformidade, é uma não conformidade grave. Essa criança, mesmo sendo filha do proprietário da empresa, ela não poderia estar no ambiente de trabalho, até mesmo porque existem riscos, e não poderia estar executando nenhuma atividade dentro desse ambiente.
tá? Apenas para ficar claro isso para vocês. O próximo ponto é assédio e discriminação. Esse é um ponto delicado, até mesmo os auditores, quando estão no processo de auditoria, tomam muito cuidado para abordar isso, porque o assédio e a discriminação vai depender muito do ponto de vista, de como a pessoa recebe a informação, de quem está repassando a informação, tá? Então, dando alguns exemplos, né, em algumas formas aí de discriminação, por exemplo, no emprego. Então, um tratamento discrepante entre um líder e os seus colaboradores, né? O impacto adverso, o assédio em si, falha em acomodar, retaliação. Então, todos esses são pontos aí discriminatórios. Uma vez que, por motivos adversos, um líder, por exemplo, ele segrega um dos funcionários da sua equipe sem dar maiores explicações, isso pode ser considerado como uma discriminação. Se não é muito bem exposto pelo líder o porquê dessa segregação, isso pode ser considerado uma discriminação. Então, hoje, nós temos que tomar muito cuidado com a forma com que nós falamos com os colaboradores e na forma com que agimos também com o pessoal. Então, e eu ainda tenho outras discriminações que são mais comuns, que a gente, infelizmente, vê mais com frequência, que é quanto à raça, cor, religião, origem, né, nacional, internacional, sexo, se tem alguma deficiência, idade. Então, todos esses são tipos de discriminação que podem ser encontrados durante uma auditoria de responsabilidade social. Quanto ao assédio, o assédio ele é baseado no comportamento. Então, tem um ambiente de trabalho, por exemplo, hostil, né, para os indivíduos por causa de sua raça, sexo, cor, origem, religião ou deficiência. Isso tudo vai ser levantado como? Com base no comportamento das pessoas envolvidas. Então, por comentários, insinuações, gestos, fotos, insultos, piadas, até mesmo a condição de tocar um ao outro. Então, tudo isso pode ser levado em consideração quanto assédio. Falando um pouco a respeito de trabalho involuntário. Então, todos os trabalhos ou serviços podem ter um trabalho involuntário. Tá? Então, independente do tipo de indústria, se é uma indústria, se é um prestador de serviço, se é apenas uma empresa de serviço, mesmo que seja um escritório, pode haver um trabalho involuntário. Tá? Então, qualquer ramo de atividade. Para qualquer pessoa, com qualquer pessoa isso pode acontecer, adultos e crianças, independente aí de qualquer condição. Ameaça ou penalidades, então isso pode incluir aí sanções, ameaça, violência, até mesmo uma condição restritiva por parte do empregador, não pagamento de salários, por exemplo, ou a perda de algum direito, algum privilégio. Então, um trabalho involuntário, regularmente aí, quando o colaborador ele entra no emprego e não é possível deixar o emprego, por exemplo. Então, tem a condição de a pessoa não poder sair do ambiente de trabalho. Então, vamos imaginar assim, para exemplificar. Existe uma empresa, em teoria, todos os colaboradores deveriam deixar o local de trabalho por volta das 17 horas, porém, o proprietário da empresa ou o líder responsável pelo processo, ele tranca as portas de saída às 17 horas para que todos façam, por exemplo, 1 hora de hora extra. Mesmo que a empresa pague essa 1 hora extra, isso não quer dizer que esse não foi um trabalho involuntário. Então, foi um trabalho, sim, involuntário por parte do colaborador, porque ele não teve a opção de poder ir embora. Tá? Então, novamente, são assuntos delicados que eu estou abordando com vocês,
o trabalho involuntário é um deles, então vai muito do feeling e do entendimento de cada empresa em não praticar esse tipo de ação. Okay? Salários, horas e benefícios. Então, durante o processo de auditoria, o auditor ele fará uma avaliação amostral de alguns documentos dos colaboradores para evidenciar que a empresa está de acordo com a legislação brasileira. Então, uma das condições é o registro de ponto, por exemplo, o olerite, o acordo coletivo ou individual de trabalho, a consolidação das leis trabalhistas, né, que é a CLT, que é a base para a análise de toda essa documentação. Então, tudo isso será levado em consideração com a realidade da empresa, ok? Um outro ponto muito importante que é visto durante a visita às instalações são as condições de saúde e segurança do colaborador. Então, a análise desses dois pontos visa certificar que o colaborador não está em risco durante o trabalho. Ou se houver esse risco, ele está controlado ou remediado. Tá? A base da verificação ela é bem extensa. Então, a gente utiliza a legislação federal, estadual, municipal, quando houver, as NRs, que são as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho, tá? E condições de pontos de atenção já levantadas, por exemplo, dentro do documento de análise de risco que a empresa tem. Tá? Então, nós vemos principalmente o atendimento a emergências, então, como a empresa age, como os colaboradores devem agir e se eles têm conhecimento disso, a infraestrutura e o controle de riscos do ambiente de trabalho. No atendimento à emergência, então, nós vemos se todos os equipamentos, instruções e treinamentos estão direta e indiretamente relacionados ao atendimento a emergências, são verificados. Então, periodicamente, a empresa precisa fazer simulados de evacuação de emergência, simulados de derramamento de químicos, quando for aplicável, verificar se o pessoal, né, se os colaboradores estão cientes de toda a condição de atendimento de emergência que a empresa dispõe, tá? E no caso de uma emergência, se o colaborador aí tem total suporte, né, para a sua saúde e segurança não ser comprometida. Então, aqui eu tenho até um desenho que eu posso explicar um pouco mais para vocês. Isso daqui é um mapa de rota de fuga. Ele está separado e dividido em 3 blocos. Então, são 3 cores. Então, cada uma dessas cores, ela tem uma rota de fuga definida. Isso daqui é o ideal, vamos colocar assim. Então, a empresa ter uma rota de fuga, essa rota de fuga ela está disponível para os colaboradores, ser de conhecimento deles e está divulgada por toda a instalação. Então, fica fácil para quem foi na empresa apenas uma vez, como um auditor, por exemplo, ou quem já está lá há bastante tempo. Como aqui é separado por setores, o colaborador ele sabe do ponto de onde ele está para onde ele tem que ir, qual que é a sua saída mais próxima. Então, pode parecer bobagem, de repente, quando você fala de uma empresa que tem colaboradores de 20, 30 anos. Mas vamos pensar numa condição extrema onde cai um balão em cima da empresa, por exemplo, e a empresa começa a pegar fogo. Mesmo o colaborador trabalhando naquele local há 30 anos, é um momento de desespero, né? É um momento atípico, incomum, e ele pode sim, nesse momento, perder um pouco o direcional ali, não saber para onde ele vai. Então, com mapas como esse, isso pode auxiliar numa situação crítica, como foi o exemplo que eu dei para vocês. Aqui eu tenho alguns exemplos de condições inapropriadas. Então, ok, nós temos o mapa de evacuação, o colaborador também sabe por onde tem que ir,
Só que se tiver em condições como essa, que eu coloquei na foto aí para vocês, então ali na escada eu tenho vários pacotes de produtos interrompendo o caminho. Na foto à direita, a evacuação também está prejudicada, porque tem produtos caídos aí pelo corredor. Então, além de ter um mapa para a rota de fuga, é preciso também manter a organização do espaço para que isso não dificulte a saída dos colaboradores numa situação de emergência ou até mesmo num simulado. Aqui nós temos também outros dois exemplos de condições inapropriadas. Então, a foto à direita ali eu tenho o extintor bloqueado. Na foto aqui à esquerda, desculpa, ao contrário, na foto à direita eu tenho uma porta bloqueada, ela está com cadeado. E na foto à esquerda eu tenho alguns extintores bloqueados. E nessa foto eu chamo a atenção para vocês de uma situação bem atípica. Acredito que vocês consigam ver que existe ali um mapa de rota de fuga que a empresa deixou disponível, só que está escrito saída ao lado, porque era uma porta de saída de emergência e a empresa mudou a rota da saída. Eles retiraram a porta, fecharam com concreto, mas não descaracterizaram o local. Então ele continua como uma saída de emergência, porém é uma parede fixa. Eles transferiram essa porta, isso é um galpão, eles transferiram a porta para o outro lado do galpão, porém eles não retiraram a identificação. Numa situação de emergência, isso é muito crítico, porque isso pode desorientar os colaboradores, tanto os que costumam trabalhar no local, quanto colaboradores, terceiros, visitantes que estejam no local. Tá? Então, é de suma importância tomar cuidado com esse tipo de situação. Quanto à infraestrutura, né? Então, condições físicas do ambiente de trabalho, elas devem fornecer a proteção necessária ao processo, né, fabril e aos funcionários também da organização. Então, uma ventilação adequada, iluminação suficiente para os colaboradores, limpeza à organização, um programa de manutenção preventiva dos equipamentos, se possível, a implementação das boas práticas do 5S, do programa 5S, o que é tudo diferente da foto que eu exponho para vocês. Então, isso é uma fábrica que não segue nenhuma dessas condições necessárias. Então, toda a condição de risco que existe na fábrica, ela está aí e está no seu grau máximo, porque os colaboradores eles não têm segurança nenhuma para executar suas atividades e nem para circular pelas dependências. Aqui eu tenho alguns outros exemplos de condições inapropriadas. Então, ao lado esquerdo, eu tenho um elevador de carga, sem porta, sem identificação de onde está o piso do elevador, identificação de carga, então quanto que esse elevador tem de capacidade. Então, isso daqui eu tenho um risco muito grande para o colaborador que está passando aí, desequilibra e por algum motivo cai no poço do elevador. Então, é algo bem crítico. E do lado direito é uma condição, infelizmente, comum hoje em algumas fábricas do país, que é referente à parte de pressão elétrica, pressão exposta, irregular. Existe uma norma regulamentadora do Ministério do Trabalho, que é a NR10, que ela define todas as condições e parâmetros para manter a rede elétrica de uma empresa. Demanda-se tempo, demanda-se investimento, porém é de extrema necessidade. Então, vocês podem ver nessa foto à direita muitos fios expostos, você tem encanamento de água e esgoto passando próximo aos fios. Então, no caso de um rompimento de um desencanamento, você pode ter um curto-circuito. Então, é algo muito perigoso que a empresa realmente tem que tomar muito cuidado e manter de uma forma adequada. Aqui eu tenho alguns outros exemplos.
A foto acima é uma máquina de costura, a correia dela, ela não está protegida, ali bem no canto do lado direito. Ela não está protegida, ela não tem uma proteção. Se caso essa correia se rompa durante a atividade, ela pode atingir algum colaborador e ferir esse colaborador até gravemente. Tá? Do lado, aí na parte inferior do lado esquerdo, eu tenho uma condição de pavimentação da área de trânsito do colaborador. Poxa, Tatiane, mas isso é ao lado de fora da empresa. Vamos, veja bem, todo local que o colaborador ele circula tem que não pode ter um risco, ou se tiver um risco, ele tem que ser controlado. Convenhamos, a forma com que, mesmo eu expus a foto para vocês, é um risco para o colaborador. Ele está andando, acaba dando uma desestabilizada nesse terreno, ele cai, ele pode se machucar, uma coisa simples ou até mesmo uma coisa mais grave. Então, isso tudo a empresa tem que levar em consideração também, não só dentro da fábrica, mas nos arredores, ali dentro da propriedade, para que em todo o ambiente de trabalho haja segurança para o colaborador. Aqui eu tenho alguns avisos de controle de risco, né? Então todas as atividades devem ser livres de risco. Ou esse risco ele tem que ser aí minimizado a fim de manter uma integridade dos funcionários. Então, eu tenho a utilização do QI, eu tenho identificação de áreas e equipamentos, os treinamentos, quanto a produtos perigosos também eu tenho identificação específica para isso, tá? Então, aqui eu tenho alguns avisos de perigo, atenção, aviso de utilização de um abafador, por exemplo. Então, em qualquer área que há um risco à saúde, à integridade física e mental do funcionário, é necessário que a empresa identifique qual é o risco e se existe alguma medida de controle ou uma condição para minimizar esse risco ao funcionário. Aqui eu tenho alguns exemplos de condições inapropriadas. Então, eu tenho a ausência de proteção de agulha na foto inferior do lado direito. Então, isso numa empresa de costura, por exemplo, essa agulha pode quebrar, o colaborador não está usando óculos e esse pedacinho de agulha vai parar no globo ocular. Muito grave. Na foto do lado esquerdo acima, o funcionário ele está cortando o tecido, também numa empresa têxtil. E veja, ele está com uma serra, então ele vai empurrando o material, só que ele não está nem usando nenhuma luva. Nesse caso, ele precisaria, por exemplo, de uma proteção aí de uma malha de aço, né? Uma luva de malha de aço. Para que, quando chegasse perto da serra, por exemplo, com o dedo ou parte da mão de qualquer membro, possa parar a serra por causa da malha de aço. Então, ali, o funcionário também está com risco. Tá? Aqui eu tenho algumas condições inapropriadas de produtos químicos. Né? Então, o produto químico, a empresa tem que tomar muito cuidado quanto a forma de armazenar, né, no mesmo lugar, sem contenção, e tomar acidente também com os produtos. Então, nesses dois exemplos que eu tenho, aqui ao lado direito inferior, é uma condição de acidente com produto químico, que é o gás cloro, que ele é tóxico, né, para a saúde. E do lado esquerdo, eu tenho vários produtos químicos, todos segregados no mesmo local, então, até mesmo para que vocês entendam, nessa área eu tenho vários produtos de várias classes e classificações, que eles estão todos para descarte. Eu tenho aí embalagens vazias, semi-vazias, embalagens com produto vencido, então tudo isso é material para descarte. Só que a empresa não se preocupou em fazer a segregação desse material. Então eu tenho materiais incompatíveis aí nesse meio todo, e isso pode causar um risco. Principalmente quando o colaborador que trabalha próximo a um local desse
não tem o conhecimento necessário para saber como agir num caso de acidente. Então, digamos que eu tenho aí óleos, eu tenho ácidos, eu tenho produtos básicos, produtos químicos corrosivos. Se vazar alguma coisa, um colaborador vir e simplesmente jogar um balde d'água ou ligar uma torneira e mandar isso para o esgoto, pode piorar a situação dependendo do produto químico. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Os funcionários precisam ser avisados e treinados, e a empresa precisa prover uma boa estrutura para segregar corretamente os produtos. Okay? Aqui é até um exercício para identificação de riscos. Eu tenho 5 riscos aqui. Vocês podem ver, essa foto obviamente não é do Brasil, ok? Mas estão aqui os riscos. Então, o número 1, a máscara ali que o colaborador está utilizando. Essa área é uma área de preparo para banho de níquel numa empresa de galvanoplastia. Tá? É um tratamento superficial em peças. A máscara que ele está utilizando ele não é apropriada. Isso daí é uma máscara para pó, não é uma máscara de produto químico. Tá? O segundo ponto é a ausência do sapato fechado para utilização. Então, vocês podem ver que eles estão com sandálias de dedo e manuseando esse material. Tá? Além disso, estão sem luvas também. Então, eles estão manuseando esse pó químico sem a proteção das mãos. Tem um tanque ali, o item número 4. O tanque está sem identificação, dá para ver que ele está cheio, mas não se sabe do que. E as embalagens sem identificação, que eu tenho ali apontada no número 5, tem uma outra bem no meio da foto também, que parece ser inclusive reutilizada. Então, isso são pontos muito críticos e é quase uma bomba relógio numa empresa de produto químico ou uma empresa que tenha alguns produtos químicos no seu processo. Um ponto também que é abordado dentro da auditoria de responsabilidade social para quase todos os programas, né, quase todos os protocolos, é a parte de meio ambiente. Não chega a ser tão crítica e tão rígida quanto uma ISO 14001, que aborda apenas isso, porém, visa realmente verificar em um âmbito mais genérico, geral da empresa, como que ela trata algumas condições de meio ambiente. Tá? Então, a gente acaba solicitando à empresa licenças ambientais, a utilização, monitoramento e tratamento de alguns recursos naturais, o descarte de resíduos, plano de gerenciamento de resíduos sólidos, o plano de atendimento a emergências ambientais, políticas, procedimentos e a prática do sistema de gestão ambiental em si. Então, a gente questiona um pouco aí sobre os recursos naturais. Então, o que a empresa utiliza? Então, a utilização do recurso natural, ela precisa ser feita de uma forma consciente e controlada. Né? Então, a fim aí de evitar, né, o desperdício, a contaminação dos recursos, e nós podemos fazer isso com a implementação de algumas, né, sistemáticas. Então, eu tenho um monitoramento do consumo com meta de controle para a utilização ou uma meta para a redução. Temos como utilizar o 3R, né? Então, reduzir, reutilizar e reciclar. E meios de controle de contaminação. Então, eu tenho uma ética na estação de tratamento de efluentes, lavador de gás, contenção sanitária e assim por diante. Temos também que determinar os tipos de resíduos que a empresa gera. Então, a empresa tem que ter a consciência de qual é o tipo de resíduo que ela gera. É um resíduo radioativo, biológico perigoso, químico, físico, ou é apenas um resíduo não perigoso que entra na categoria de recicláveis? Quando a gente começa a segregar o resíduo, fica mais fácil até mesmo a empresa entender o que gera e tentar reduzir.
Então, nós temos aqui, né, os tipos de resíduos que a gente tem para fazer a reciclagem ou a segregação desse material e a armazenagem. Então, existe uma lei nacional do resíduo sólido, que é a Lei 12.305, de 2 de agosto de 2010, quando ela foi regulamentada. E essa lei ela define algumas condições para armazenagem, transporte e destinação de resíduos, independente deles serem perigosos ou não. Tá? Então, você tem os resíduos quimicamente perigosos, os fisicamente perigosos, os resíduos não perigosos, mas todos eles você pode utilizar o MTR, que é o Manifesto de Transporte de Resíduos. Então, a empresa, quando faz essa destinação, ela tem que avaliar, primeiramente, se a empresa que vai receber, ela pode receber esse tipo de resíduo, encaminhar esse MTR e, ao fim do processo, a empresa que recebeu e que vai tratar daquele resíduo gerado pela empresa inicial, vai liberar para vocês, no caso, um certificado de destinação de resíduo para evidenciar realmente que a empresa deu a tratativa certa para esse material, ok? Então, pessoal, essas são as informações básicas e primordiais aí para os processos de auditoria de responsabilidade social. Pode haver variação de acordo com o protocolo que é utilizado, porque existem diversos protocolos aí globais. Se é um protocolo dedicado de um determinado cliente, então, que nós utilizamos durante a auditoria o código de conduta do próprio cliente, mas, numa condição geral, esses são os principais pontos e o que é praticamente 100% verificado nas auditorias. Se vocês tiverem agora alguma dúvida, questionamento, temos alguns minutos para conversar e vocês podem fazer esse levantamento aqui e eu vou respondendo. Olá, bom dia. Para quem não me conhece, eu sou o Robson, do Departamento de Marketing. Quem tiver dúvida pode clicar na mãozinha aí no braço que a gente abre o microfone para você, ou então pode escrever aqui a dúvida. A gente já tem um inscrito aqui, Tati, que é a Camila, né? A Camila, ela perguntou se a máquina é antiga e não tem como colocar a proteção de agulha e nem a de correia, como devemos proceder? A ideia sempre quando você pensa na proteção de equipamento, você primeiro tem que evitar que o equipamento gere o risco para o seu colaborador. Se você não consegue evitar isso, então se você não consegue colocar a proteção de agulha e nem a condição da proteção na correia da máquina, o que eu indico é verifique com o técnico de segurança que presta serviço para vocês, mas provavelmente ele vai indicar, por exemplo, que o colaborador, durante a operação, ele utilize um óculos. Então, porque se, por exemplo, a agulha quebrar, não vai atingir o olho, pode de repente atingir o rosto, mas vai minimizar esse risco. Quanto à correia, precisa dar uma olhada para ver se realmente não tem como fazer essa adequação. Então, sempre é válido, de repente, consultar uma empresa de engenharia para buscar mais opções, que geralmente no mercado acaba sendo um pouco limitado, ok? Mais alguém? Bem, pessoal, então, até o momento não tivemos mais nenhum questionamento. Se houver, por gentileza, peço que vocês entrem em contato aí com o Fale Conosco, da Intertec, então falecom.intertec.com. Temos também o 0800, vocês podem endereçar as perguntas tanto para o Robson quanto para mim e a gente dá andamento para vocês. Muito obrigado pela participação e até uma próxima oportunidade. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Boa tarde.